Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um dia em que nos propomos ao estudo do livro Voltei, de Irmão Jacó, pelas mãos de Chico Xavier. Nós hoje daremos continuidade no capítulo 1, veremos o subitem Dificuldades no Intercâmbio. Irmão Jacó, ele disse no vídeo passado da vontade dele de escrever, corresponder conosco que estávamos encarnados. Quando eu falo conosco, não é comigo, não é com você, mas é com os encarnados daquela época. Ele tinha muita vontade de passar notícias, dizer como ele estava, o que ele estava encontrando do outro lado. E aí ele já começa a dizer que o que assustou ele em primeiro lugar foi que ele precisou de permissão para poder transmitir notícias para nós que estávamos encarnados. Estão lembrados disso? Quem está me assistindo pela primeira vez, continue assistindo, mas terminou este vídeo, veja os vídeos anteriores. Este livro, ele é uma narrativa. Se você pegar no meio dele, você terá dificuldades de entender alguns aspectos que ele abordará no transcorrer do livro. Então nós vamos ver agora esta dificuldade no intercâmbio. Mas o serviço não é tão fácil quanto parece à primeira vista. Podemos certamente visitar amigos e influenciá-los. Todavia, para isso, copiamos o esforço dos profissionais da telepatia. Emitimos o pensamento, gastando a potência mental em dose alta, e se a pessoa visada se mostra sensível à maneira do rádio que se liga à emissora, então é possível transmitir-lhe ideias com relativa facilidade. Por vezes, a deficiência do receptor, aliada às múltiplas ondas que o cercam, impede a consumação de nossos propósitos. Se o instrumento de intercâmbio permanece absorto nas preocupações da luta comum, é difícil estabelecer a preponderância de nossos desejos. Então, o que ele nos fala? Que fácil é visitar um amigo que estava encarnado, fácil era transmitir pequenas sugestões de pensamento para pensamento, mas que era muito difícil estabelecer uma linha tênue com o médium. Primeiro, porque o receptor estava sujeito ao meio em que ele vive. A maioria das famílias aqui são desestruturadas, desequilibradas, com problemas de toda ordem, e isto interfere na mediunidade. No trabalho temos as lutas de cada dia, preocupações, dificuldades de relacionamento, os conflitos íntimos, as preocupações naturais. No templo religioso, mesma história. Então isto vai interferindo na faculdade mediúnica. É igual como um profissional. Quando eu estou muito preocupado, naturalmente eu não rendo tudo o que eu poderia. Quando eu vou para a escola, estou muito preocupado, eu não absorvo tudo que eu poderia absorver. Quando eu estou passando por uma angústia muito grande em casa, é natural que eu não consiga gerenciar outros problemas. Somos seres humanos, não máquinas. Então, quando eu sou médium e eu passo por estas lutas pertinentes ao ser humano vulgar, é natural que os espíritos tenham dificuldades de chegar até mim. Então aqui ele já fala que um dos problemas foi encontrar um médium que pudesse dar guarida ao seu pensamento, ser fiel à sua narrativa
e não ficar também passando pelo filtro do médium, sofrendo a ingerência do médium. Mediunidade é um assunto vasto, que tem começo, mas não tem fim. É um assunto que extrapola o que os livros espíritas e espiritualistas estudam acerca. Mediunidade, estamos estudando com mais afinco aqui no Ocidente, a partir do Livro dos Espíritos, das revistas espíritas, do Livro dos Médiuns, a partir da segunda metade do século XIX. O que isso implica? É muito novo. O assunto mediunidade é um assunto muito novo. Outro aspecto que me chama a atenção neste primeiro parágrafo foi a beleza da mediunidade do Chico. Porque o Chico conseguia ser um filtro tão valioso que ele tinha um intercâmbio direto com seu mentor espiritual, ele não estava sujeito a estas preocupações que comumente nós homens comuns, as mulheres que estão me acompanhando, passamos no dia a dia. O Chico fazia sua própria vibração, sofria também, chorava também, tinha as suas decepções, as suas angústias, mas ele não sofria como nós sofremos. Ele já estava num grau evolutivo maduro o suficiente para blindar a si próprio e não ficar refém do meio em que vivemos. Por isso que ele conseguia com tanta facilidade o intercâmbio com seu benfeitor, por isso que numa noite ele trazia poetas redivivos, 4, 5 poesias, poemas, sonetos dos mais diferentes poetas e poetisas. Às vezes é difícil o médium conseguir entrar em contato com o seu anjo da guarda. Com o seu anjo da guarda. E o Chico, numa noite, entrava em contato com 5, 6 espíritos, trazendo 5, 6 mensagens das mais diversas formas literárias, linguagens, percepções, e o mais bonito, sendo fiel ao estilo de cada espírito comunicante. Por isso que eu vejo que abaixo de Jesus Cristo, que é um modelo muito grande para nós, eu não tenho dúvidas de que Chico Xavier foi o maior médium. Eu não tenho dúvidas de que foi o mais perfeito, abaixo de Jesus, que nós tivemos em nossos meios. E não estou referendando ele por ser espírita, então eu vou trazer a sardinha para o meu braseiro. Não, o Chico não precisa disto, eu não tenho esta pretensão, mas eu tenho a pretensão sim de reconhecer o valioso médium que tivemos até pouco tempo atrás aqui em nossos meios. Continua o espírito de irmão Jacó. A mente humana atrai ondas de força que variam de acordo com as emissões, que lhe caracterizam as atividades. No aparelho mediúnico, esse fenômeno é mais vivo, pela sensibilidade que lhe marca as faculdades registradoras. O médium projeta energias em busca do nosso campo de ação e recebendo-as de nossa esfera com intensidade indescritível. Eu recomendo às pessoas que estão me acompanhando a estudar aqui mesmo, no canal da TV A Caminho da Luz, o estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade. É um livro que eu e o meu pai estudamos capítulo por capítulo, dando em média 2 capítulos, 2 vídeos por capítulo. Nós percebemos a beleza da descrição de André Luiz e Hilário Silva, junto com a mentoria, com as informações dos benfeitores, que lá nos passam, em especial de Aulus. Então lá nós estudamos um pouquinho a psicografia, lá nós estudamos um pouquinho a psicofonia, estudamos um pouquinho a materialização. Então é um livro que quem gosta de mediunidade não pode ler, precisa estudar. E aqui no canal nós temos disponível gratuitamente o estudo, vídeos de aproximadamente 1 hora, em que você pode estudar conosco capítulo por capítulo. Mas não fugindo
de nosso comentário, alvo da leitura que eu efetuei, para não fugirmos muito, o que ele nos diz? Que o médium amplia a sua percepção. Quando ele está naquele estágio mediúnico, mediunizado, ele se torna mais sensível ao plano espiritual. Chico Xavier dizia aos amigos que quando ele estava trabalhando no centro espírita, por exemplo, atendendo as pessoas que estavam ao seu meio, ele dizia que a sua faculdade mediúnica se ampliava e ele se tornava mais sensível ao plano espiritual. E a mediunidade do Chico foi crescendo, que um dia um amigo propôs a ele: Chico, eu vou te dar um carro e eu vou também te dar para você ir na autoescola, vou te dar uma carteira de motorista para você tirar na autoescola. O Chico falou: não, meu filho, eu te agradeço muito, mas eu não posso aceitar. E o amigo insistiu: mas Chico, você depende de taxista. Naquela época não tinha Uber ainda. Você depende de taxista, você depende de amigos, você depende dos outros para te levar. Nem toda hora as pessoas estão disponíveis. Se você tiver um carro, se você tiver habilitação, vai facilitar a tua vida. Aí o Chico diz: não, meu filho, eu não posso dirigir. Eu já não consigo mais distinguir quem é encarnado e quem não é. Imagina eu com um carro na mão, aparece um espírito na frente, eu vou desviar, bato num outro carro. Eu não sei quem está encarnado, quem não está. E essa história se verificou aqui em Itapira. No ano de 1974, o Chico foi agraciado com o título de cidadania itapirense. No dia da nossa cidade, 24 de outubro de 1974. Foi no anfiteatro do Sanatório Américo Bairral. Mais de 2.000 pessoas estiveram naquela altura nesta celebração. E quando estávamos perto de completar 40 anos que o Chico esteve aqui em Itapira, nós organizamos pela TV um singelo documentário que virou DVD e com o desuso do DVD nós disponibilizamos aqui no canal da TV. Tem até o discurso na íntegra do nosso querido Chico quando aqui esteve. E eu ainda encontrei, para minha felicidade, algumas pessoas que naquela altura eram jovens ou cobriram, como o caso do Toy Fonseca, que até então era dono da Rádio Clube de Itapira, foi como jornalista acompanhar, foi até ele que nos cedeu gratuitamente a gravação do discurso do Chico, e eles contavam que o Chico falava de coisas que não sabia. Por exemplo, o Toy é um apelido e as pessoas não conhecem. É Toy, não conhece o verdadeiro nome dele. E o Chico, na primeira vez que o viu, chamou pelo nome, pelo sobrenome, perguntando como ele estava. Sendo que a maioria dos amigos dele não sabia sequer o seu verdadeiro nome. Coisas extraordinárias. E conta uma das histórias que eu ouvi de um dos comerciantes que acompanharam aquela comitiva que receberam o Chico. O Chico, quando ia para uma cidade, ele gostava muito de dar uma volta na rua do comércio daquela cidade. E ele foi dar uma volta com este comerciante aqui em Itapira e ele notou que de repente o Chico começou na rua do comércio a andar em zigue-zague. Ele perguntou assim: Chico, você está passando bem? Ah, meu filho, estou sim. Mas por que hora você vai para lá, hora você vem para cá? Ué, meu filho, estou desviando dos espíritos. Então nós percebemos que a mediunidade do Chico era algo tão grandiosa, era algo tão extraordinária, era algo tão abundante em si. Dona Ivone Pereira, uma outra médium exuberante, o Valdo Vieira, quando estava na Seara Espírita, um extraordinário médium, Zilda Gama, uma heroína da mediunidade, Aura Celeste, são médiuns que nas suas épocas
deixar um registro extraordinário. Então aqui ele já nos fala deste intercâmbio com o médium e a sensibilidade envolvendo o plano espiritual. Continua. Calculem, pois, os obstáculos naturais que nos cerceiam as intenções. Se não há combinação fluídico-magnética entre o espírito comunicante e o recipiente humano, realizar-se-á nosso intento apenas em sentido parcial. Aqui ele já nos fala da necessidade entre o médium e o espírito comunicante. Precisa haver minimamente uma simbiose para que possa haver um trabalho de intercâmbio. Nós vamos ver uma revelação nesta própria obra, em que fala que André Luiz, o espírito de André Luiz, ficou 700 dias próximo do médium Chico Xavier, participando das atividades do Centro Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, ficou 700 dias, quase 2 anos, para criar simbiose com o médium. Então, às vezes, nós imaginamos assim, o espírito encosta no médium, no dito popular, e ali já sai dando comunicação, já sai dando orientação, já sai dando mensagens. Não! Um trabalho sério, uma mediunidade séria, um tarefeiro ou tarefeira sério ou séria, não se forja de um dia para o outro. Quando Chico Xavier começou na mediunidade, com 17 anos de idade, quem orientou a sua faculdade mediúnica no início não foi Emmanuel. Emmanuel estava ainda reencarnado como Padre Amaro, no Rio de Janeiro. Dos 17 aos 20 anos de idade, quem dirigiu a mediunidade do Chico e orientou foi a sua mãe, Maria João de Deus, e a Rainha Santa de Portugal, Isabel de Aragão. E é curioso porque as pessoas confundem, pensam que Emmanuel apareceu na vida do Chico no início da sua faculdade mediúnica. Não, apareceu apenas de 20 para 21 anos. E é interessante que quando Emmanuel surgiu na vida do Chico, era muito comum naquela altura as pessoas terem em casa baú. E lá guardavam os papéis, documentos, até roupas. Não havia o que nós temos hoje. E o Chico tinha um baú destinado para as mensagens que ele psicografava. Era um baú grande, era um baú de madeira, e lá ele ia guardando. Ele ia recebendo, guardando, recebendo, guardando. E quando Emmanuel apareceu na vida dele, falou assim: Chico, pegue aquele baú, pegue todas as mensagens, quase 3 anos, de psicografia diária, semanal. Pegue tudo que você psicografou e queime. Aquilo foi um exercício para que você pudesse, a partir de agora, realmente começar um trabalho sério, não que não eram sério, não que as mensagens que você trouxe eram fraudulentas ou equivocadas, não, mas tudo aquilo foi exercício. Se o Chico precisou de 3 anos como exercício, hoje em dia o médium recebe um livro e já quer publicar. Hoje em dia um médium não pode sofrer uma crítica, o livro não pode sofrer uma crítica, hoje em dia não pode se falar nada porque você está censurando e usam a argumentação de que o espiritismo é livre. Então nós temos que tomar cuidado. Se o Chico precisou de 3 anos para ter um laboratório para afinar a sintonia com o mundo espiritual, por que nós já vamos sair publicando o primeiro livro que recebemos ou que escrevemos? Então é muito sério esta advertência. Então ele fala aqui que a mente, que não é fácil encontrar esta afinidade e que quando não há afinidade o trabalho passa a ser parcial, se realiza, mas não com o êxito que poderia. Continua. É quase impossível impormos nossa individualidade completa. Há um ditado popular, quando nós vamos dar um curso de mediunidade, que é assim: no início da faculdade mediúnica, da esmagadora maioria dos médiuns, de 70% a 80% da mensagem pertence ao médium, e de 20% a 30%
pertence ao espírito. Conforme o médium vai trabalhando, se esforçando, dedicando, aprimorando, o papel se inverte. De 70% a 80% passa a ser do espírito e de 20% a 30% passa a ser do médium. Mas nós percebemos que toda faculdade mediúnica passa pelo crivo também do animismo. Animismo é a mediunidade gerada pelo meu próprio eu. Sonambulismo, mediunidade anímica. O passe, uma mediunidade anímica. Então são faculdades inerentes ao médium. Então nós vemos que esta frase que ele diz é muito interessante, porque às vezes o médium, o espírito passa uma mensagem, mas entra em conflito com a opinião do médium. Olha que interessante. É a mesma coisa, alguém está me ditando uma coisa, eu não concordo com aquilo. Não, mas minha opinião é outra. Então nós vemos que este intercâmbio entre nós, os encarnados, e o plano espiritual não se verifica com tanta facilidade. Vejamos bem, se eu for falar aqui nomes de oradores do século XX e do século XXI, a lista não termina. Mas se eu for citar bons médiuns, a lista é pequena. Porque o falar é fácil, eu leio, estudo, preparo, ponho para fora o que eu aprendi, o que eu assimilei. Agora, a mediunidade, ter esta faculdade que ele diz, realmente é muito difícil. Continua. Ainda mesmo em se tratando da materialização, o visitante do outro mundo depende das organizações que o acolhem. Então aqui ele está falando de materialização. Volto a sugerir o estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade. Procure a playlist aqui no canal, comigo, com o meu pai, capítulo por capítulo, desde o prefácio de Emmanuel e a partir dali a narrativa do Espírito de André Luiz, que é um pseudônimo de Dr. Carlos Chagas. Então nós percebemos que a materialização, ela exige também muito do médium e do plano espiritual, e lá ele vai narrar um pouquinho sobre isso. No Brasil nós tivemos Mirabelli, um extraordinário médium de materialização, Peixotinho, no Rio de Janeiro, um extraordinário médium de materialização, Chico Xavier, que durante 2, 3 anos trabalhou em Pedro Leopoldo como médium de materialização. Em Uberaba, ele participou de algumas sessões junto com Valdo Vieira, mas ele não era o médium doador do ectoplasma, era a médium Otília, que doava o ectoplasma para aparecer o espírito. Eu fico imaginando aquela cena. Ver o espírito é só quem tem a faculdade da dupla visão, da clarividência ou da vidência. Não é ver todo mundo que vê os espíritos são iguais, não. Tem faculdades pertinentes a cada uma. Imagina a materialização, que maravilha. O espírito se fazendo de corpo, ele se fazendo aos olhos de todos que ali estão. De todos. Não era de um, de dois. Uma materialização, todos que estão naquela assembleia podiam ver, conversar com o espírito, ouvir o espírito materializado. O Chico materializou muitas coisas que foi dando aos amigos. Então eu conheci pessoas que ganharam do Chico uma conchinha, por exemplo. O Chico não tinha naquele momento nada no seu bolso, nada na sua mão. E olha que Pedro Leopoldo ou Uberaba são cidades distantes do litoral. O Chico materializava. Outro médium que materializou muitas coisas também agora do século passado, foi Satia Sai Baba. E na frente de todo mundo era o Vibhuti, que era aquele pozinho preto, ou ele balançava a mão, andava com aqueles roupão, geralmente aquela túnica laranja, tinha aquele cabelão, era negro, tinha aquele cabelão, tem vídeos no YouTube, e
e de repente materializa. Tem no YouTube, isso aí não é... ninguém fala não. E ele na frente de todo mundo, as câmeras olhando ele. Procurem vídeos no YouTube dele. E ali saiu um colar, ali saiu um anel, ali saiu o vibute, esse pozinho preto. Então nós vemos que a materialização é uma mediunidade que precisamos estudar sempre e também analisarmos o que o nosso codificador já disse na sua época. Continua. Se o médium relaxa a obrigação de manter o equilíbrio físio-psíquico e se os companheiros que lhe integram o grupo de trabalho vivem estonteados, sem um entendimento preciso dos deveres que lhe competem, torna-se impraticável o aproveitamento dos recursos que nos oferecem para o bem. Então o médium, ele precisa cuidar do seu físico. Médium não pode comer tudo. Médium não pode ser sedentário. Médium não pode ser aquela pessoa relaxada com o seu corpo. Ele precisa, no dia do trabalho, por exemplo, não comer carne. Ele precisa... Médium não pode ser alcoólatra. Médium não pode beber álcool. Médium não pode fumar. São questões básicas. Ah, mas eu gosto de beber, então não seja médium. Fique com a bebida. Agora, não tem como você ser alcoólatra e médium. Ah, eu gosto de fumar. Fuma, mas não vai ser médium. Você pode tudo, mas tem que escolher. Quer acender a vela para Deus e para o diabo? E aqui Deus e diabo no sentido figurado, não no sentido próprio da palavra. Então nós temos que escolher. Médium que não se cuida é um médium que não vai dar tudo o que ele pode. Ele não vai exercer o que ele pode. Um outro livro que eu quero estudar aqui na TV A Caminho da Luz também, ainda não tivemos tempo para organizar, é o livro Desobsessão. Médiuns Chico Xavier e Valdo Vieira, pelo espírito de André Luiz. Todo o nosso trabalho de desobsessão no CEPAC, Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, está sujeito às orientações que André Luiz transmitiu. Então o médium tem que se cuidar fisicamente, psicologicamente, se ele vai dando abertura para pensamentos de espíritos malfeitores, espíritos brincalhões, espíritos fanfarrões, espíritos zombeteiros, como é que na hora da atividade ele vai estar limpo destas companhias e poder executar o mandato de amor naquela noite? Ou naquela manhã, ou naquela tarde? O médium não tem que ser santo, porque se nós fôssemos esperar um médium santo, não haveria mais trabalho mediúnico. Mas nós precisamos também ter o mínimo de seriedade para vermos que a mediunidade é o coração de uma casa espírita. A mediunidade é um trabalho muito sério, não que a sopa não seja, não que a comida fraterna não seja, não que o estudo, a sessão pública não sejam, mas estamos aqui falando de um trabalho que liga o nosso plano com o plano espiritual. Por isso, deste rigor e desta seriedade. Venho recebendo agora preciosas lições quanto a isto, porque cheguei à leviandade de prometer a mim mesmo que prosseguiria, depois do sepulcro, a corresponder-me regularmente com os leitores de minhas páginas doutrinárias. Então ele fez uma promessa que ele não poderia ter feito e ele reconhece isto. Olha, eu prometi para mim, para os amigos ao meu lado, que no mundo espiritual sairia dando notícias, conselhos, mas volta a repetir o que eu já disse no programa passado, no vídeo passado. Ele não fez isto por maldade. Ele não fez isto para se aparecer. Ele não fez com o intuito de falar, eu sou o máximo, eu vou dar notícia, conselho. Não. Ele fez com o objetivo de continuar o intercâmbio com a nossa dimensão. Só que ele desconhecia as leis que regem o mundo espiritual. Da mesma forma que a maioria dos espíritos desconhecem
as leis que regem a nossa sociedade, porque para eles são leis humanas, nós, os encarnados, conhecemos as leis humanas, mas desconhecemos as leis que regem as dimensões em que eles se encontram. A lei humana serve enquanto estou encarnado. A lei do trabalho, o Código Penal, a Constituição de um país. No mundo espiritual são outras leis, compatíveis com o grau de maturidade daqueles espíritos. E ele desconhecia essas leis. Eu desconheço essas leis. Vocês que me acompanham também desconhecem. E aqui ele já fala, eu fiz para mim uma promessa que hoje eu vejo que não poderei cumpri-la. Não porque eu não quero, não porque eu não desejo, não porque eu não gostaria, mas porque as leis deste outro lado também são sérias e me convidam neste momento a observar, olha, vamos respeitar ao limite. Então isso é importante de referenciarmos. Considerava a escrita e a incorporação mediúnicas ocorrências triviais do nosso aprendizado. No entanto, vinha reconhecer neste plano em que hoje me encontro a desatenção com que assinalamos semelhantes dádivas. Esses fatos, amplamente multiplicados em nossos agrupamentos, traduzem imenso trabalho dos espíritos protetores, com reduzida compreensão por parte dos que, a eles, assistem. Ele imaginava o que a maioria de nós imaginamos. Trazer uma mensagem psicográfica para o médium de psicografia é fácil. Trazer uma mensagem pela via da psicofonia é fácil. E aqui ele diz que não. Não é fácil nem para o médium e nem para o grupo no além-túmulo, que a maioria das vezes nós não vemos o trabalho e não damos o devido valor. Então eu tenho aprendido no estudo que tenho efetuado para apresentar aqui na TV A Caminho da Luz, que mediunidade é das coisas mais sérias e mais bonitas que nós podemos ter na casa espírita. Não existe, simplesmente não existe, um trabalho mediúnico ou de desobsessão igual o outro. Cada tarefa, cada dia de trabalho é um dia diferente, com espíritos sendo socorridos, espíritos diferentes. Lições que podemos colher mesmo como médium, como dialogador, como sustentador daquela atividade. Então ele imaginava, é simples para o médium, é simples para o espírito comunicante. Só que quando ele chegou do outro lado, ele percebeu que de simples não tinha nada. O simples estava na sua cabeça. É fácil. Põe lá um espírito perto do médium que ele sai escrevendo. Põe lá um espírito perto do médium, ele sai falando. Ele sai intuindo, receitando, conversando. E temos percebido que não é tão simples assim. Passei a observar o porquê de muitas promessas de amigos que não realizaram. Então ele notou que outros que antecederam a partida ao mundo espiritual diziam, olha, quando eu for, eu vou dar notícias. Eu vou contar o que eu vi, eu vou contar o que eu ouvi, eu vou contar o que eu experimentei. E ele chegou à conclusão de que essas pessoas partiram na frente dele e ele não obteve informação alguma, resposta alguma. Por que disto? Ele continua a explicação. Companheiros diversos haviam partido antes de mim, convencidos de que poderiam voltar quando quisessem, trazendo informações da nova esfera. E embora lhes aguardasse a palavra esclarecedora, através de reuniões respeitáveis,
a solução parecia adiada indefinitivamente. Então, já dando continuidade no comentário, como é que pode pessoas sérias, pessoas de palavra, me falavam, olha, eu vou dar notícias, e nenhum dava. O tempo foi passando, as pessoas foram indo, as promessas eram as mesmas. Cadê fulano com a notícia? Cadê ciclano com a notícia? Cadê beltrano com a notícia? E a notícia não vinha. Não vinha notícia. E aquilo intrigava ele. Intrigava e, de certa forma, desapontava, porque ele estava convencido de que os amigos transmitiriam notícias. É a expectativa que ele criou. E o tempo passava, passava e não vinha nada. E agora ele está vendo na própria pele que os amigos que lhe antecederam no sepulcro não transmitiam mensagens, não porque não desejavam, mas porque também não tinham as autorizações. Alguns não tinham equilíbrio, alguns estavam em condições terríveis. Eu me lembro aqui uma história que ilustra bem esta situação. O CEPAC, Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, é do dia 14 de março de 1901. Então, uma casa com mais de 120 anos de história. Eu me lembro que no ano de 2011, quando a casa estava completando 110 anos de história, o doutor Adroaldo Modesto Gil, benfeitor espiritual da casa, foi médico, professor universitário, era médico psiquiatra, residiu em Itapira por alguns anos e desencarnou no início da década de 1990. E a pedido do Dr. Bezerra de Menezes, ele assumiu a direção espiritual da nossa fraterna Casa Espírita. E no ano de 2011, o centro estava fisicamente e espiritualmente passando por uma festa. 110 anos de história, quanta história, quantas pessoas não passaram por ali, as lutas que os pioneiros passaram numa cidade pequena como a nossa naquela altura, muitos preconceitos, muitas perseguições. E ele, num trabalho mediúnico, disse assim, olha, pasmem, alguns encontramos, convidamos para a festividade, outros estão encarnados, já pediram uma nova oportunidade para retornarem, e alguns se encontram em terríveis sofrimentos. Pessoas que tinham conhecimento, pessoas que falavam até em nome do Evangelho, mas que não praticavam a mensagem do Evangelho. Então nós vemos como é sério, que não é porque eu sou espírita, que só por ser espírita, só por fazer comida carente uma vez por semana, só por dialogar com os espíritos ou dar passividade aos espíritos, eu já vou para um lugar bom. É bom nós revermos este conceito. O homem encarnado é tido em nossos círculos por arrendatário das possibilidades terrestres e, de modo algum, podemos absorver-lhe a autoridade e a direção da experiência física, tanto quanto não lhe será possível determinar na zona de trabalho que nos é própria. Em vista disso, por mais que desejemos, somos obrigados a depender de vocês em nossas comunicações e interferências. Quanto melhor médium eu for, no sentido do equilíbrio, no sentido do vaso fisiológico, no sentido da limpeza mental que eu alimente, mais facilidade os espíritos terão de chegar até a minha pessoa. Melhor instrumento serei na mão dos bons espíritos. Então eu conheço médiuns que diz assim para mim, olha, eu sou médium há 40 anos. Ah, que bom, e você lê? Não. Mas por que não? Porque eu já sei tudo. Eu já sei tudo, eu não preciso mais ler. Eu não preciso mais frequentar o estudo.
Eu não preciso mais frequentar a sessão pública, eu sou médium. Eu venho só no dia do trabalho mediúnico. Está errado. Eu posso ser médium há 40 anos. O que os 40 anos me deram? Experiência. Mas não me deram o título de já saber tudo, compreender tudo, falar de tudo. Eu nasci num berço espírita e eu reconheço que eu não sei nada. Se pegarmos um programa que eu gravei há 10 anos atrás e pegarmos hoje, olha a mudança que eu não tive. Posições, pensamentos, ideias, por conta do amadurecimento. O amadurecimento nos transmite um novo conteúdo, um novo conhecimento. Então, precisamos estar prontos para o trabalho com os bons espíritos. E o último parágrafo, que compõe dificuldades no intercâmbio, é: os amigos da vida superior necessitam da cooperação elevada para se manifestarem nas obras de amor e fé, na mesma proporção em que as entidades votadas ao mal reclamam concurso de baixa espécie das criaturas perversas ou ignorantes no cenário carnal. Verifica-se a mesma disposição em nossa zona de serviço. Vocês conseguirão isto ou aquilo em nosso ambiente, dependendo, porém, das entidades que puderem mobilizar. Então, Chico Xavier, por exemplo, mobilizava grandes entidades espirituais pela grandeza do seu espírito, pela humildade, pela modéstia, pela forma com que ele se posicionava. Nós ainda não temos, e estamos sendo agora realista, e estamos bem distantes da grandeza espiritual daquele homem, mas já podemos, pelo trabalho assistencial, social, pelo conhecimento que os livros nos transmitem e pelo trabalho da reforma íntima, já temos plenas condições de trazermos para dentro do nosso coração espíritos também voltados para o amor, para a caridade e para a instrução. Agora, se eu sou aquela pessoa que dentro da casa espírita sou uma pessoa e fora da casa espírita eu sou outra, dentro eu perdoo, amo, respeito, lá fora eu sou o oposto, naturalmente que dentro da casa espírita eu estou envolto dos espíritos que ali estão, mas quando eu saio fora eu fico refém daqueles espíritos que eu próprio os chamei para me acompanhar. Estamos encerrando o vídeo de hoje, pedindo a todos que dê o gostei no vídeo, que possam compartilhar. Somente o compartilhamento fará com que o nosso estudo chegue a outros corações. E eu também peço para se inscrever no canal da TV A Caminho da Luz. Votos de muita paz e de muita luz.